Olá, galerinha, professor César Bodão na área. Mais uma dica para vocês hoje. Ó, muita gente por aí usa esse verbo havia no plural. Haviam. Haviam pessoas, né? E mais, pior é o verbo fazer. Fazem 10 dias, tá? Mas o verbo haver aqui, primeiro o verbo haver, afinal de contas, vai para o plural ou não vai para o plural? Quando que o verbo haver pode ir para o plural? Quando que ele não vai para o plural? Então vamos lá, ó. O verbo haver não é flexionado no plural nos seguintes casos. Primeiro, se indicar tempo transcorrido. Há 2 horas fui ao banco. Ninguém coloca no plural. Há 2 horas fui ao banco. Então isso aí não tem problema. Há anos não existem carros brasileiros, tá vendo? Ele sempre vai indicar tempo passado. Não vai para o plural. Beleza. Ó, no sentido de existir, aí que o bicho pega. No sentido de existir, ele também não vai para o plural. Tá vendo? Havia pessoas. Você não vai escrever, dizer, até você pode dizer. Falar, ok. Mas na escrita você não vai dizer haviam pessoas presas no recinto. Não. Havia, ou seja, existiam. O existia vai para o plural. O verbo haver no sentido de existir, ou seja, quando você troca o verbo haver pelo verbo existir, deu para trocar, o verbo haver não vai para o plural. Não era belo, mas mesmo assim, havia 1000 garotas afim. Havia ou não, tá? Havia ou não. Havia 1000 garotas afim. Se você trocar pelo existir, aí existiam 1000 garotas assim. O verbo existir, sim, vai para o plural, tá? Agora, o verbo haver é flexionado no plural, ele vai para o plural, se ele for auxiliar de um verbo que vai para o plural. No caso aqui, ó, quando é que eu sei que ele é auxiliar? Quando você vai ter o outro verbo terminado no gerúndio, no infinitivo ou no partículo. Ado, ada, ido ou ida, ando, endo, indo, tá? Ou ar, ir. No caso, que acontece mais com o verbo terminado em ada ou ado. Então, vejam, esses 2 verbos aqui, eles são como se fosse um verbo só. São 2 verbos, mas com a função de um só. Sabe por que acontece isso? Exatamente porque o verbo termina em ado ou ada. Quando ele termina assim, ele não tem como ser conjugado. Então, se eu tirar o haviam, ele vai ficar eles chegados cedo. Tem sentido? Não. Então, entra em cena o verbo haver como verbo auxiliar. Auxiliar. Certo? E aí, como ele é auxiliar desse verbo aqui, tudo que esse verbo faz, o verbo haver também faz. Tá? Então, o verbo chegado vai para o plural? Vai. Então, haviam chegado. O verbo postado vai para o plural? Vai. Então, haviam postado, se aqui for o plural. Tá? Eles haviam chegado, eles haviam postado. Tá bom? Nesse caso, sim. Nos outros casos, não. O verbo haver não vai para o plural. Beleza? Agora o mais importante. O verbo fazer. E o verbo fazer? Vai ou não para o plural? Vamos ver aqui, ó. O verbo fazer não é flexionado no plural nos seguintes casos. No seguinte caso. Quando indica tempo cronológico ou indicar clima. Nesses 2 casos ele não vai para o plural. Então aqui, ó. Faz 10 anos, tá vendo? Tempo cronológico. Eu não vou dizer fazem 10 anos. Não vou dizer. Não posso dizer. Dizer até eu posso, não posso escrever. Tá? Pode dizer? Pode. Se você for um jornalista, se você for um repórter, fica feio. Fica feio, porque ali é a linguagem padrão que você tem que dizer. Então, fazem 2 dias que o prefeito não vem para Cuiabá. Fazem 15 dias que o governador não vai para São Paulo. Fazem 3 anos que o governo não dá auxílio, não sei o quê. Não, é faz. Indicou tempo cronológico, é sempre no singular. Faz 3 meses, tá vendo? Ó? Faz frio. Agora, aqui ninguém fala faz em frio, né? Vamos respeitar. Então, se ele indicar tempo cronológico ou clima, ele é chamado de impessoal. Ele não vai para o plural. Beleza? Vamos ver aqui uma questãozinha rápida, ó. No que se refere às regras dos verbos fazer, analise as orações a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Faz 4 anos, certo? Certo. Fazem 6 meses. Errado.
Faz invernos. Faz invernos ou fazem invernos? Faz. É clima, então é sempre no singular, tá? Então somente a 1 e a 3 está correta. Qual que é que está correta? 1 e a 3, alternativa correta, alternativa D, tá? Beleza? Vamos a outra aqui, ó. Faz 10 anos. Com base na concordância do título da reportagem, faz 10 anos, assinale a alternativa correta. Há erro no emprego do verbo fazer, uma vez que o correto é fazem 10 anos. Acabamos de falar. O verbo fazer está corretamente empregado. Ok. Uma vez que na indicação de tempo transcorrido, ele é impessoal. O que é impessoal? Não tem pessoa, não tem sujeito, fica no singular. E fica na terceira pessoa do singular. B está corretíssimo. O trecho poderia ser reescrito corretamente da seguinte forma. Há 10 anos, olha lá, ó, com A sem o H. É com H, tempo passado, a gente viu lá, o verbo haver. Com H, sem o H é tempo futuro. Daqui a 10 minutos, daqui a 10 anos. Tá? Aí sim. Agora, há 10 anos, eu nasci há 10 mil anos atrás, é sempre com H. Tá? Aqui, ó, o verbo fazer, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal indireta. Quem faz, faz algo, faz o quê? É direto. Tá? Toda vez que você perguntar o que para o verbo, é direto. O verbo fazer, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal direta e indireta. Não. Quem faz não faz algo a alguém aqui. Aqui faz 10 anos. Ele é impessoal. Transitividade direta. Beleza? Ok. Alternativa correta, alternativa B de bola. E por último aqui... Opa, já falei aqui, né? Ó, por último aqui, assinale... Último não, penúltimo, né? Assinale a questão correta de concordância verbal referente ao verbo haver em sentido de existir, aquele que não vai para o plural. E fazer indicando tempo, que também não vai para o plural. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Ó, havia aparecido, não está no sentido de existir. Não dá para você falar existia uma aparecida, que é o verbo auxiliar do verbo aparecido, que terminou em ido. Deve haver coisas, ok. Ó, aqui também é uma locução, gente, ó. Deve haver, o verbo dever é auxiliar do verbo haver. Não dá para falar devem existir coisas? Sim. Então deve haver coisas erradas, está corretíssimo. Se esse aqui está no sentido de existir não vai para o plural, o seu auxiliar também não vai para o plural, tá? Ok? Então aqui o verbo haver está indicando, está no sentido de existir, deve existir. A B está correto. Houveram vários debates, olha que coisa horrível, houveram, verbo haver indicando o tempo, está errado. Haviam candidatos, existiam candidatos, não vai para o plural. Estão fazendo 3 anos, ó, fazendo, locução, ó, isso aqui não vai para o plural, está fazendo 3 anos. Então a única que está correta aqui é o verbo dever, sendo auxiliar do verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. O errado seria se colocasse devem haver coisas, tá? Então está aqui, deve haver, não vai. E para terminar, agora sim, aqui, ó. Considere as seguintes ocorrências do verbo haver e as afirmações são feitas a seguir. Há uma gama de conhecimentos. Existe uma gama de conhecimentos, tá? Número 1, o verbo haver está no sentido de existir. Por isso, existem leituras. Há leituras. Verbo haver está no sentido de existir. Há livros. Verbo haver no sentido de existir. Em todas as ocorrências, a substituição pelo verbo existir exige flexão no plural. Não. Nenhuma. Por quê? Porque se o verbo haver está no sentido de existir, ele não vai para o plural. Tá? Então a número 1 está errada. Número 2. Nas 3 situações, o verbo haver é impessoal, sim. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ó, existe. Existem. Existem. Ele é impessoal. Ele não vai para o plural. 3. Em 1, a substituição do verbo haver pelo verbo existir não implica flexão de número. Há uma gama de conhecimentos. É verdade. É verdade. Em número 1, a substituição do verbo haver pelo verbo existir não implica flexão de número. Não, implica sim. Implica sim, desculpa. Implica flexão de número. Tá? Não implica aqui, está ambíguo isso aí, né? Mas não implica aqui. Mas se aqui fosse no plural, você podia colocar no plural. Então a única que está correta é a número 2. Apenas a 2. Nas 3 situações, o verbo haver é impessoal. Tá? Beleza? Tudo tranquilo?
Ok. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Deixe já o seu like lá, tá? Já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações e segue a gente nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, @CésarBodão, você vai ter o Instagram, TikTok. E se inscreva nos nossos canais lá que você vai ter mais dicas toda semana, tá? Forte abraço e até a próxima!